dia, pessoal. Vamos começar a nossa sexta aula hoje. Aqui vocês têm a correção das atividades da quarta aula, na página 28, segunda questão. A é verdadeira, a B é verdadeira, C é falsa, D é verdadeira, E é falsa. A 3, o A é dia e noite, B é as estações do ano, e a página 29, a questão número 5, a correta é a figura 3, e o B segue a ordem ali para vocês completar. Tamanho, manhã, maiores, menores, sol e rotação. Hoje nós vamos iniciar, então, o nosso estudo sobre a divisão da atmosfera. Porque a atmosfera, ela tem, conforme a altitude dela, ela tem uma divisão diferente. Então, ela se divide em 5 partes. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, vamos ver agora as características de cada uma delas. A primeira, que é a troposfera, a primeira camada, ela vai de 0 a 12 quilômetros de altitude. E nesses 12 quilômetros de altitude é onde se encontra a maior parte dos gases atmosféricos, os gases que nós respiramos, que as plantas respiram. Conforme a altura, então quanto mais alto for esses 12 quilômetros, tem uma queda de temperatura. E também entre esses 12 quilômetros de altitude é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, a chuva, raios, trovões, é onde circulam os aviões de carga e os aviões também de passageiros. Segunda camada é a estratosfera, que vai de 12 a 50 quilômetros de altitude. Nesta camada, ela é rica no gás ozônio, que é o gás que filtra os raios solares que nós vimos na outra aula, que nos protege desses raios, né, que causam queimadura na nossa pele. É nesta camada onde também voam os aviões supersônicos e os balões meteorológicos que enviam como está a temperatura, né? Por isso que a gente sabe como vai ser a temperatura naquele dia, se vai chover ou não, as previsões meteorológicas. E é uma camada que já tem pouco oxigênio. Mesosfera, terceira camada, vai de 50 a 85 quilômetros de altitude. É uma camada fria, pouco se conhece, e é nesta camada onde ocorre a combustão dos meteoritos, devido à resistência do ar. Então, quando esses meteoritos, essas rochas, entram nesta camada, é onde elas entram em combustão, elas pegam fogo, né? E ali elas não vão até a Terra, causando dano na Terra. A quarta camada é a termosfera, que vai de 80 a 600 quilômetros de altitude. É uma temperatura quente que pode chegar a 1.500 graus, muito quente. E ocorre a aurora boreal. A aurora boreal são luzes brilhantes que ocorrem lá no céu. Vocês estão vendo a figura ali do lado. Geralmente a aurora boreal ela ocorre lá no Polo Norte. Também é onde saem as ondas de rádio e aonde orbitam os ônibus espaciais e os satélites. A exosfera é a quinta camada, a última, que vai de 600 km a 10.000 km de altitude. Ela apresenta o gás hélio e o hidrogênio, é uma temperatura elevadíssima também, e ali andam, né, as naves espaciais. Por isso que elas são construídas com material bastante resistente ao calor. Então, essas são a divisão da atmosfera. Vocês vão fazer o seguinte, numa folha de ofício,
vocês vão desenhar as camadas da atmosfera. Até dei ali do ladinho, ali vocês têm a imagem. E os fenômenos atmosféricos que nelas ocorrem ou as ações feitas nas camadas pelo homem. Então, vocês vão lá na troposfera e vocês vão fazer 1 ou 2 desenhos do que ocorre na troposfera. Vão lá na camada da estratosfera, também vão desenhar algum fenômeno que ocorre ali, na mesosfera, na termosfera e na exosfera. Vocês olhando os desenhos anteriores, vocês vão saber o que desenhar em cada uma delas. Uma boa semana e até a próxima!